porque a escola é o PDDE, é a APM da escola. Eu não sei, porque a escola não tem gestão financeira, ela não é autônoma financeiramente, né? Um dia nós acho que seria importante as escolas receberem, né? É, é, recursos financeiros baseados numa lei muito bem feita, né, em que ela pudesse usar dentro do próprio município, né, para ela poder gerir melhor os recursos, os problemas físicos, pelo menos os menores que ela tenha na escola e de material urgente que ela possa vir a. Então, eu pediria hoje para você, Valéria, para nos ajudar a desfazer isso, porque isso nos atrapalha no caminhar dessa deliberação, na aprovação dessa deliberação, porque quem não entende o que está escrito, não é nem entende, não tem conhecimento do que está escrito aqui, porque eles não têm conhecimento mesmo, porque isso não é um documento público, então não vai ter conhecimento mesmo. Isso acaba prejudicando o nosso trabalho. Só uma questão de ordem. Eu acho que isso que você está falando, Mônica, os vereadores lá não estavam se referindo à nossa deliberação. Eles estavam tentando, como fala, requentar a questão da excessiva, falar que é comunista. Sim, mas a nossa pauta é essa, entendeu? Esse é o problema. O que eles estavam falando lá, eu vejo que 2 ou 3 falando, tentando, sabe, reesquentar aquela coisa que a secretaria está fazendo uma proposta marxista, que está escrito Marx no texto. Então, acho que foi uma tentativa de alguns de, sabe, reativar os bolsonaristas a votar. Né? Acho que não tratava exatamente da nossa deliberação. Mas isso prejudica. Mas falar que era o comércio que está fazendo mostra um desconhecimento ou uma má intenção mesmo. Todas essas ações são políticas também. Eu lembro de uma reunião no ano passado, a qual você falou que realmente tem referências políticas, é política também. Política no sentido de escolhas, entendeu? Não política partidária, né? A gente tem que separar isso, né? Eu lembro que você disse isso, não era gravada a reunião, mas você fez menção a isso, sim. Eu nunca fiz menção à política partidária. Não. É que o ser humano ele é um ser histórico-político, no sentido das ações, das escolhas que ele tem eu já na vida, bem, né? Mas eu estou falando acerca da política partidária. Não, porque nem querendo ou pode não, ter. como a Valéria falou, a política influencia. O novo secretário, a nova secretária, ela vai ser influenciada também pela política, querendo ou não. Não, sim, a discussão é outra. Só foi trazido um tema que é assim, que tem vereadores falando uma coisa. Na verdade, eu estou falando que eles estão falando outra coisa. Foi no momento de campanha que eles quiseram, acho que eles queriam muito que a CC existisse, para eles falar que era comunista, que estava fazendo, né, para ter palco. E é mentira, eles estavam mentindo, porque isso, né, a Valéria já tinha cancelado, para dar nome aos bois, né? Esse processo não existe mais. Então, os vereadores que falaram isso mentiram lá, para enganar alguém a votar. Então. Mas acho que a discussão acho que não é essa agora. A gente podia ouvir a Valéria. Eu estou esperando que vocês achem. Vou passar para a Valéria, então, e aí pedindo para ela reconsiderar mais uma vez. Não, como eu estava falando lá no início, acho que o Adriano colocou, né? O que você está pensando, o que você vai fazer, né? E outra coisa, né, Mônica, quando você coloca, né, dessa questão da mistura, né? Eu acho que existe mesmo uma mistura para aquelas pessoas que não entendem do dia a dia da secretaria, né? Mas também a gente tem que entender que o movimento aqui na secretaria, e quem já esteve aqui sabe disso, não dá para você falar, agora eu vou fazer deliberação, agora eu vou fazer currículo, agora eu vou ver as escolas, agora é tudo ao mesmo tempo, né? Por isso que eu acho também da questão da gente, enfim, né, articular isso para que no final a gente fale, olha, cumprimos todas as tarefas. Em relação à deliberação, gente, a minha proposta, né, eu vou vir aqui hoje para isso, eu acho que, primeira coisa, né, se eu não quisesse trabalhar junto com o conselho ou estar junto com a rede, eu não estava aqui hoje colocando as minhas ideias, né,
né? Eu só estava lá assinando e desassinando e pronto. Uma outra questão que eu acho complicada, assim, é que o Comerc não entende a minha não homologação da deliberação. E tudo bem, acho que cada um dentro do seu papel, né? Agora, para a gente avançar e não ficar nessas rusgas, né, de Comerc, de secretaria, eu penso que, o que eu pensei em fazer e vou fazer? Eu vou encaminhar uma proposta de deliberação para o Comerc, tendo em vista que já está escrito, não vou tirar o que vocês escreveram. E talvez dando a sugestão para aquele ponto que eu achei ou acho que não está previsto ou que não foi discutido, tal. E o que a gente poderia fazer é um movimento de apresentar isso para as escolas, porque é claro, você não vai conseguir que os 3.000 funcionários da educação estejam aí participando, mas você vai ter em cada escola, pelo menos, alguém que saiba o que está acontecendo e o que isso vai proporcionar. Porque muitas vezes eu penso que as pessoas não sabem e não compreendem o que uma deliberação, por exemplo, pode fazer dentro da escola. Que é isso, a gente está fazendo um movimento aqui, num grupo representativo, que representa a rede, mas que muitas vezes não entende isso dentro desse processo todo. Então, talvez, né, essa ideia de mando para vocês, é claro que eu preciso de um tempo, gente, tá tudo correndo ao mesmo tempo, eu tenho que fechar todas as coisas desse ano, eu tenho uma crise hídrica aí que está posta no município, eu tenho todas as questões, né, enfim, das legislações que precisam correr até o final do ano para a gente poder iniciar o novo ano letivo. Então, a deliberação seria mais uma, mas a gente se propõe a entregar essa deliberação para vocês, pontuando o que a gente achou de diferente e o que a gente propõe de mudança. Vocês trazem do Comerc, a gente chega num equilíbrio e aí as escolas também são apresentadas. Por quê? Eu lembrei de outra coisa, né, que vocês colocaram na deliberação, a mudança até da nomenclatura das salas. Né? Vocês estão propondo uma mudança. E as escolas não sabem, assim, não estão compreendendo isso. Então, acho que isso tem que ficar mais claro para a rede como um todo. E a gente, sim, vir com uma proposta, porque acho que tem que ser modificado. E também, né, justificando o porquê dessa mudança. Então, o que eu me proponho é isso. É estar entregando para vocês uma proposta para ser discutida, para ser avaliada. Outra coisa, eu olhei para você, achei que eu lembrei, né? Quando você fala que a secretaria está aqui dentro, a secretaria está aqui dentro, né? Nós temos 6 representantes da secretaria aqui dentro, foram indicados por mim. Existem outras pessoas, mas foram eleitas em outro patamar. Não significa que as pessoas que estão aqui, gente, eu não tenho a prática de, por exemplo, reunir essas pessoas da secretaria e falar, você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo. Não, cada um aqui dentro tem a sua liberdade de colocar o seu pensamento. E aí sim, através das deliberações, das resoluções, vai se colocando sim enfim, o que a secretaria está pensando, né? Mas isso não significa que todo mundo aqui que é da secretaria tem que votar conforme a secretária pensa. Né? Acho que a gente está já num outro patamar aqui de discussão. A gente tem que pensar o que é melhor para a rede, né? E o que é melhor para as crianças, e pensando em rede, pensando em professores, equipe gestora, em funcionários, em pais e crianças principalmente, porque criança em primeiro lugar, né? Porque é por elas que a gente está aqui. Então, acho que esse movimento, se eu fizer isso, acho que a gente consegue minimamente entrar em consensos e fazer avançar essa deliberação, né? Assim como a gente precisa avançar numa deliberação de educação especial, que já está toda defasada diante daquilo que a gente até pratica dentro das nossas escolas, se a gente for ver, já está defasada, assim como de educação infantil, que quando eu era presidente lá em 2017, nós deixamos pronta e não foi para frente, por N razões, e a gente também não avançou nessa última gestão de fazer uma resolução de educação infantil. Então, acho que é mais do que necessário a gente ir cada vez mais afinando esse discurso, porque é o que eu digo, né? Não é secretaria e Comerc. Nós estamos juntos dentro de um organograma
estamos juntos dentro de uma rede, e se a gente também não tiver isso muito bem articulado, cada vez mais a gente é alvo de outras instâncias, né, que acabam querendo interferir no processo, principalmente no processo pedagógico, que eu acho que é estritamente da escola, né, dos professores e com a participação aí da comunidade. Antes de passar para a Rose, só para tentar esclarecer, Valério, o nosso estranhamento, é porque assim, as discussões todas foram realmente várias discussões aqui, o pessoal da secretaria, por vezes discordando e a gente buscando consenso, o pessoal da secretaria, os indicados por você, né? Então, quando vem o veto, a gente pensa, por que a secretária, então, não confia nesse processo que foi feito, inclusive pelas pessoas nomeadas por ela, que são da confiança dela, né, que estão em posições ali na secretaria de decisão e de coordenadorias, enfim. Então, por que veta um processo onde essas pessoas também participaram? Fica meio incoerente, é um estranhamento mesmo que gerou, acho que a fala do Francisco veio nesse sentido, né? A gente fica um pouco inseguro, né? E aí quando você fala, não é o que a secretária, então é uma postura autoritária sua, né? De, não, eu não gostei, não houve uma conversa, por que os nossos argumentos não chegaram a te convencer? Que foram votados e a secretaria, vamos pensar Não, em secretaria, mas 6 com pessoas argumentos. perderam. Não, não necessariamente. São 19 pessoas no Não Congresso. necessariamente. Muitas nós perdemos. Desculpa, Mesmo eu com vou te posicionamento. quer que eu te Pode expresse? Vários pontos aqui a secretaria trouxe e a gente acatou, então não foi a secretaria vencida. A gente acatou também é um modo ruim de falar, né? O conselho, enfim, decidiu por isso. Não foi só a secretaria rebatendo e sendo vencida, né? Houve vários apontamentos onde os professores trouxeram questões e a secretaria concordou, enfim, e vice-versa. Foi um processo não há dois lados, né? Havia um conselho trabalhando junto. Então, quando vem essa postura sua, ou soa como uma posição autoritária, ou como o que ele fala, né? Não houve uma conversa, então, por que os argumentos daqui não foram capazes, usados aqui, capazes de achar um consenso no conselho, não foram capazes de te, vou usar convencer mesmo no sentido, não de convencimento, mas no sentido de convencimento, mas com argumento, né, sólido. Que é o que a gente gostaria de fazer, porque a gente tem certeza de que o que está aqui a gente consegue sustentar pela lei, pelo bom senso, enfim, né? Então, só queria fazer tentar esclarecer esse nosso estranhamento, tá bom? Eu acho muito importante essa documentação que virá com os apontamentos que a secretaria viu como o problema, né? Para a gente conseguir avançar, para que a gente consiga aprovar essa deliberação antes de 31 de dezembro. É importantíssimo. Aí me preocupa a questão quando a Valéria coloca, vamos encaminhar para as escolas. Qual o objetivo desse momento da gente, eu fiquei pensando, qual é o objetivo de encaminhar esse momento? Porque se encaminhar, se eles não tiverem a possibilidade de mudar o documento, seria só para constar, só para apresentar. Então, sabe, é isso que me passou. Porque seria importante mandar para as escolas, assim como a gente já fez outros documentos, que a gente já aqui na secretaria já teve outros momentos, né, que mandou para as escolas no HTPC se debruçaram, fizeram a ata, mandaram a ata assinada para nós aqui no comércio, já houve um movimento desses. Aí é importante o documento, mas não sei assim como que poderia fazer para apresentar para as escolas de modo que não sei, que não seja, porque eles não vão participar, não sei, entendeu? Como a gente tem pressa, não que a gente tem pressa, que já estamos há anos trabalhando dentro desse processo, mas nós temos pressa no sentido de mudança de calendário mesmo. Hoje dia 21 de outubro. Então nós precisamos homologar essa deliberação antes do dia 31 de dezembro. Então é nesse sentido que eu pensei, talvez apresentar, mas talvez numa reunião de diretores, não sei, talvez uma reunião de coordenadores,
para apresentar, talvez isso, porque daí o diretor fazia esse papel lá dentro da escola, né? Não sei, é o que me passou pela cabeça, que porque, por exemplo, chegasse na escola no HTPC, para eu fazer a leitura desse documento, para ler, não vou poder ajudar, argumentar, propor, entendeu? É só nesse sentido, tá? Não, eu concordo com a Rose, Valéria. Eu acho boa a sua proposta. Eu só queria te propor, tipo assim, que a gente tivesse um cronograma. Hoje é 21 de outubro, eu entendo aí todas as outras tarefas que você tem que fazer. Mas se você pudesse mandar o quanto antes, e já definir uma data, que você vai mandar a sua proposta, a gente vai ter que, imagino, que discutir aqui e possivelmente ter um entendimento com você. Não sei se aqui a gente vai conseguir entrar em consenso por tudo. Então, se a gente conseguisse pelo menos ter um calendário, tipo assim, de você mandar até tal dia. Aí o comércio, sei lá, faz uma reunião extraordinária, a gente só tem isso para se preocupar até o final do ano. Aí a gente tentaria chegar nos consensos. Se fosse necessário fazer mais uma reunião com você e daí marcar uma reunião com os diretores, acho que poderia apresentar com os diretores. Eu acho que a gente poderia apresentar como um documento concluído. É claro, sei lá, se alguém fala uma coisa que a gente não imaginou, aí a gente pondera e avalia. Mas eu acho que seria uma apresentação, não colocar isso em votação. Mas sempre tendo o canal aberto. De repente alguém fala uma coisa lá que ninguém imaginou, não sei também o que eles vão dizer. Mas pelo menos, para a gente, quando acabar esse ano, a gente dá para a Valéria Vélez ano que vem, para que ela homologue em janeiro, para que daí as escolas já se organizem a partir daí. Não sei se for possível, eu acho que seria daí melhor. Só complementando a fala do Adriano, talvez seria um fechamento daquela primeira reunião que foi feita com os diretores para participação na deliberação, aí trazer como resultado do trabalho que foi realizado. Né? Talvez pudesse ser isso. Não, só colocar aqui, né, que eu acho que é só esclarecer que o Comerc tem 19 membros. Desses, 6 são da secretaria. Então, nós não somos nem equiparados à metade, nem a maioria, né? Então, só porque às vezes fica equívocos nas falas, né? Nesse sentido. E relembrar que muitas das discussões da deliberação, o posicionamento da secretaria nós perdemos, né? Às vezes a gente vinha até com a proposta, como a gente fez aquele exercício, de olhar e de vir com as sugestões, mas que não eram, então nós mantivemos as nossas posicionamentos, né, no sentido de votar que não, mas a gente perdia. Então acho que esses pontos têm que ser revistos também. Acho que é uma das coisas que a gente pode, né, repensar se houve nesses posicionamentos que nós perdemos, se são pontos que vale a pena a gente rever, né, já que vai rever tudo, vai discutir, né, então acho que é pertinente a secretaria, parte da secretaria, a gente vai tomar principalmente esses pontos, para ver se nesses pontos há algo que a gente consensuar. Isso é uma coisa, questão de consenso. Vou, só antes de passar para a Catiele e do Adriano, que são inscritos, também eu acho que não, Alessandra, pelo seguinte, se você lembrar, a gente nem fazia votação. Esses momentos de discussão para a construção do texto eram momentos coletivos aqui, e não tinha perdi ou ganhei. A gente tinha argumentos e a gente ia buscando um caminho para achar a melhor escrita desse texto. Né? A gente debatia, a gente se colocava, mas não era nesses termos que a gente faz hoje, por exemplo, né? Maioria, tanto isso aqui. Lógico, é pela maioria sempre, né? Quando a gente discute, a maioria define, mas não foi algo dessa forma. Eu acho que houve muita troca e em muitos pontos a secretaria acabou concordando, porque realmente a gente achou em conjunto aqui um melhor caminho. Né? Mas enfim, aí a forma como a Valéria vai fazer essa... Eu, Valéria, acho que até como sugestão, pegar o que você mesma escreveu, né, no ofício que você mandou, porque ali já tem os pontos que você indicou como problemáticos, e a partir daí resolver, né, com as sugestões, que foi algo que a gente sentiu falta, né? Vieram as indicações, mas o que você pensava em colocar no lugar a gente não sabia, né? Então, enfim. Catiele. Olha, eu gostei da ideia, da sugestão da Valéria, porque isso já me soa mais democrático, né? Eu gostaria que fosse consultado a comunidade escolar, como no artigo 2
estabelecem melhor o diálogo entre a Secretaria, o Comerc e aqueles que executam. Senão a gente vai tomar um posicionamento apenas igual da Câmara, que é de estabelecer normas, diretrizes, sei lá, e quem executa o trabalho, talvez ele não vê meio de execução. Então, quanto mais pessoas participarem, quanto mais a comunidade escolar for alcançada com o nosso diálogo, melhor. Porque é eles que vão estar lá no dia a dia. Eu posso vir aqui representar os pais, mas quem vai executar mesmo lá na escola são os funcionários que estão lá, são os professores, são os diretores, né, como aqui está escrito na gestão democrática, a direção, professores, pais, alunos e funcionários. E já está previsto a participação deles nos processos consultivos e decisórios. Então, a gente poderia fazer esse processo, mas trazendo sempre a opinião, né, deles para esse debate. Porque é eles que vão estar ali na realização de todo esse processo. A gente não pode ser igual à Câmara, apenas estabelecer lá as normas, né? Porque eu acredito que todos os documentos devem andar, todos são importantes e todos devem andar juntos, estabelecendo diálogo entre eles. Entendeu? Acredito que todos entenderam meu posicionamento. É só lembrando que houve uma participação, né? Só lembrando que houve 200 pessoas, professores, profissionais que encaminharam. Só lembrando isso. Adriano. Não, só uma questão que a Alessandra falou, só para esclarecer nessa questão o Comerc não é um órgão paritário, mas que a maior representação aqui dentro é sim da Secretaria. A Secretaria tem 6 representantes, professores não tem 6, tem 2. Diretores não tem 6, tem 1. Então essa é uma questão, não é um órgão paritário, mas o órgão que tem mais representação aqui dentro é sim a Secretaria. Então isso tem que ficar claro. Outra coisa que eu acho mais importante, e é aí que eu acho que tem enterrado os nossos trabalhos. Qual é? Isso daqui é um órgão colegiado. Se eu tenho uma posição aqui e ela é vencida, a partir do momento que ela foi vencida, essa também tem que ser a minha posição. Se cada vez que eu perco, eu quero rediscutir ou não aceito o resultado, o processo democrático não ocorre. Então, percebe? Então, a gente vem aqui, a gente discute. Esse é o órgão legítimo para fazer essa discussão. Aí tem uma decisão. Não, mas eu não concordei, agora tem que mudar. Aí a democracia não acontece. Eu acho que o que a Camila está tentando dizer é que, muitas vezes, em vez da Valéria ter vetado um dispositivo, alguém que representa a secretaria aqui no conselho poderia ter trazido a questão. E isso muitas vezes não aconteceu. A gente fez uma reunião com a Secretaria de Educação, precisa da merda. Eu discordo, porque muitas das vezes houve várias discussões entre você e o Nelson. E discussão normal, Tatiana. Sim, mas ele Vai trouxe ter o discussão. posicionamento, eles trouxeram o posicionamento. Eu, a Mariana, representante de pais, trouxemos também posicionamento. Né? Só que como funciona o processo democrático? O processo democrático não é assim, todo mundo vai opinar e a gente faz uma coxa de retalhos e agrada todo mundo, não. Como as posições muitas vezes são conflitantes, é feita uma decisão por meio do voto. E a partir do momento que o voto define qual é a tese consagrada, todo mundo tem que acatar. Porque senão nunca há processo. Porque senão a gente vai sempre ter que refazer coisas. E Entendeu? tem contribuições de todos que foram contempladas. O Nelson mesmo fez contribuições que a gente incorporou no documento. É que na época você não estava, entendeu? Você não acompanhou todo o processo inteiro. O processo das reuniões que aconteceram por comissões, tudo. Isso aconteceu, porque senão parece que é um jogo, uma quebra de braço. A gente não pode levar as questões da educação para uma quebra de braço, porque elas são muito importantes e elas são para toda uma população, para toda uma comunidade. A gente não pode olhar para isso como uma quebra de braço. Ai, desculpa, eu não me inscrevi. A Rose está pedindo a palavra. Não, pode continuar. Não, já parei. Não, era só, já parou? Não vai escrever mais? Eu ia encerrar, mas vai, encerra com a Não, sua eu fala. só queria lembrar, gente, que nós estamos aqui pelas crianças. Tudo que a gente faz é pelas crianças. A educação existe pelas crianças. Então, quando a gente
discute, quando a gente fala a questão da educação democrática, da participação, tudo o nosso trabalho é voltado para que as crianças que estão na escola aprendam. E aí a gente esquece que uma coisa que aconteceu importante nessa deliberação é a desburocratização do trabalho docente. O professor, ele tem que ter o seu tempo para que ele possa estudar e poder atender aquela demanda que ele tem em sala de aula. É nisso que a gente não pode perder. Os posicionamentos, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, a gente vai no consenso, a gente vai no voto, mas a gente não pode esquecer que o que nós fazemos aqui é pelas crianças. É para que elas aprendam dentro da escola e aprendam da melhor maneira possível, né? Com infraestrutura adequada, com profissionais que contenham o conhecimento, para que aquela criança que não está aprendendo, como que eu faço para ela aprender? Então, isso demanda estudo. A nossa profissão, né, a profissão docente, o fazer docente, a matéria-prima nossa é o estudo. Se a gente tem um determinado problema dentro da escola, é o estudo, é a formação, é o estudo que vai fazer com que eu ajude com que essa criança vai avançar. E é nesses espaços que a gente consegue desburocratizar o trabalho docente. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem, é isso que eu gostaria que... vamos rever. Agora, não dá, por exemplo, eu perdi, aquele dia eu voltei, eu perdi, então nós vamos rever aquilo que nós perdemos. Gente, não é isso. Nós estamos dentro de um Estado democrático, entendeu? Então, é essas questões que eu quero chamar a atenção. Agora, aqueles que a Valéria colocou, olha, aqui dá para ajustar, ela não está mudando a deliberação, mas ela está apontando pontos que podem ser mudados para que a gente faça a deliberação. E tem que ser votado esse ano sim, gente. Não pode deixar para o ano que vem, não. O ano que vem, em fevereiro, todo mundo, na hora que chegar na escola, tem que estar com a deliberação para a gente trabalhar. Certo? Era só isso que eu queria falar. Valéria, a próxima ordinária do Comec é 18 de novembro. Eu ia fazer uma proposta exatamente disso. Se vocês conseguirem mudar para 25 a reunião ordinária, eu entrego para vocês até o dia 14, antes do feriado. Vocês têm aí uma semana para todo mundo ler, para trazer, para discutir na reunião. Porque para dia 18, para dia 11 eu não consigo, gente. Está muito... Estou até aqui de... Carol, você tem coisa para mim que dá para ajudar? Para mim, ainda tem um bebê nascendo. Tudo bem para vocês? Ou outro dia, não sei, assim, né? Não, segunda acho que é o Melhor dia. Tem que ver se tem falta Gravação. Oi? Autonomia moral. Dá uma aula. Explica aí. Explicar o que é autonomia moral? Agora sim? Vai. Não, claro que não. Não! Eu vou. Não, 10 horas você tem que sair. Vou perder. Ai, Jesus. Não calor não, gente. Eu estou. Pelo amor Estou de Deus. transpirando. Liga o ar. Tá lá? Tá meio controle pra lá. Pode deixar aberto então? Deixa a porta aberta. Se quiser o ar, o controle tá lá, é só ligar. Em cima. Sobre a escravidão. Como é que você eu comprei o meu. Legal. Coisa que seria assim. Ligou? Acho que o controle é daqui, ó. Bem Ah. na frente aqui. Tá calor, né, gente? Já imaginou numa sala de aula com 25 crianças, com as janelas que não abrem corretamente e que os ventiladores fazem um barulhão, que ou você fala ou ouve o ventilador, ou você fala Você já foi ou você atendido. liga o ventilador. Nessa nova modalidade climática. Então a Carol conseguiu agendar, a gente estende então a próxima reunião ao invés de dia 18, fica 25 de novembro. E a secretária encaminhando para mim, eu jogo lá no grupo para vocês virem com a leitura prévia. Tá bom? Se puder, Valéria, colocar em cor diferente, no texto, pode ser? Estado diferente da
eu agradeço, Valéria, a sua presença, a disponibilidade para ver, discutir, né, a deliberação Sim. e